Capítulo 108. Flash de entendimento. Du Gubo não pôde evitar ficar sem reação quando ele repentinamente viu o brilho florescendo nos olhos de Tang San. Pequena aberração. Não seja apressado. Você não entendeu o que eu acabei de dizer? Esses ossos espirituais não são algo para você ficar sonhando. Tang San não falou. O que é chamado de considere o que você ouviu como falsidade. Só acredite nisso quando você ver. Erguendo sua mão direita. Uma fraca luz azul borbulhou de sua palma e com seu controle preciso. Apenas uma fina grama azul prateada se esticou do meio dela. Essa era apenas uma folha de grama. Aparentemente não diferente da grama azul prateada selvagem. A aparição de um espírito naturalmente significava que anéis de espírito também apareceram. Amarelo. Amarelo. Roxo. Preto. 4 anéis de espírito flutuaram silenciosamente. Os anéis amarelos de luz eram brilhantes e vivazes. O anel de espírito roxo nobre e ameaçador. Mas aquele anel de espírito negro era como um abismo sem fim. Brilhando com um charme assustador. Você! Du Gubo ficou de pé num pulo. Seu olhar passou por uma miríade de mudanças no instante enquanto ele olhava para Tang San. Uma imponente aura estrita abruptamente irrompeu dele, pressionando Tang San por todas as direções. Sob o efeito da pressão externa, os 4 anéis de espírito de Tang San brilharam. Apenas a grama azul prateada em sua palma continuou balançando suavemente. Não! Isso é impossível! Du Gubo esfregou seus olhos com força, balançando sua cabeça novamente, cuidadosamente encarando aquele anel de espírito negro sobre Tang San. Tang San sorriu levemente, dizendo: Você se esqueceu? Tornar o impossível possível é a minha especialidade. Você acha que eu posso combater as pessoas do rol dos espíritos agora? Du Gubo respirou fundo, lentamente suprimindo seu choque, dizendo algo que Tang San não esperava. Desista dessa competição. Com a sua idade, você ainda pode participar na próxima vez. Então não haverá ninguém que poderá se opor ao seu time. Por quê? Tang San encarou de olhos arregalados. Du Gubo abaixou sua voz. Se a sua força ainda fosse como antes. Ou talvez se o seu 4º anel de espírito fosse apenas de 1000 anos. Então eu não ficaria preocupado. Mas isso é diferente. Seu 4º anel de espírito ser do nível de 10.000 anos lhe trará problemas incontáveis. Você acha que o rol dos espíritos não notará você? Se você fosse o rol dos espíritos e encontrasse um gênio assim, o que você faria? Só há 2 opções: subjugar ou destruir. Se minha suposição está correta, então agora suas informações estão pelo menos sobre a escrivaninha de um bispo de platina. O rol dos espíritos não irá tentar agir por trás das suas costas. Eles irão explorar completamente essa competição, arranjando para você ter um acidente no estágio em uma luta honorável. Para o rol dos espíritos, as regras da competição são apenas um jogo para eles usarem como quiserem. Tang San de um sorriso torto. Então você está dizendo que ainda não está otimista sobre mim? Du Gubo olhou profundamente para ele. Há 3 pessoas na chamada geração dourada do rol dos espíritos. Eu não sei as informações deles e eu também não sei quais são seus espíritos e habilidades espirituais. Mas eu posso te dizer uma coisa. Entre esses 3, o com o mais baixo poder espiritual está no 51º nível e os outros 2 são do 52º nível. Todos eles têm apenas 23 ou 24 anos. Quando eles atravessaram o 50º nível e obtiveram seus 5º anéis de espírito,
O Pontífice Supremo pessoalmente os recompensou com a medalha do Registro Roxa e eles também bateram um novo recorde do Hall dos Espíritos. E dos outros formando o time deles dessa vez. Ninguém está abaixo do 45º nível de poder espiritual. Isso é tudo que eu sei. Embora Tang San sempre soube que o Hall dos Espíritos era formidável. Foi somente agora que ele entendeu o quão assustador ele era. 50º nível. Mesmo 3 ao 50º nível. E o resto estavam todos acima do 45º nível. O que isso significava? Embora Tang San tivesse confiança absoluta em si mesmo, agora ele viu um abismo que realmente era difícil de atravessar. O membro mais fraco do outro lado era mais forte do que o mais forte deles. Eles poderiam realmente vencer oponentes como esses? Vendo a expressão alarmada de Tang San, Du Gubo suspirou, dizendo: na sua idade, seu nível atual é ainda mais assustador do que o deles. Deixando de lado quando você ainda tem um osso espiritual externo. Não pense muito sobre isso. Ainda haverá chances. Contanto que você não desperdice tempo. Haverá um dia em que você irá ultrapassá-los. Tang San de repente sorriu. Talvez fosse porque o conselho de Du Gubo desfez seus problemas. Mas agora sua mente estava incomparavelmente decidida. Velha aberração. Você não acabou de dizer isso? Como um mestre dos espíritos. Confiança é vital. Se eu realmente evitar o confronto agora, o golpe para minha confiança será inimaginável. E daí se nós perdermos? Mesmo que nós não pudermos derrotá-los. Não me diga que nós não podemos nos defender? Apenas uma batalha com todas as nossas forças poderá exibir a diferença entre ambos os lados. Eu não vou desistir. Olhando para Tang San, alguma coisa inconscientemente rastejou nos olhos de Du Gubo. Esqueça sobre isso. Eu não ligo para você. Faça o que quiser. Eu vou embora primeiro. Depois de voltar de tão longe. Eu ainda não tive uma refeição. Eu vou atrás de comida. Terminando de falar, luz de jade brilhou e a silhueta alta de Du Gubo já tinha partido. Uma sensação quente se espalhou. Du Gubo havia acabado de voltar. Mas veio ver ele primeiro. Isso não era por causa daquelas esferas de fragmentação caçadoras de almas. Mas sim por preocupação com ele. Agora não havia mais nada restando daquela intensa vigilância inicial. Embora suas idades fossem muito diferentes, Tang San ainda sentia por Du Gubo algo similar ao que ele sentia pelo grande mestre. Ao ponto de até mesmo não haver alguma coisa como camaradagem. Independentemente da diferença de idades. Com a partida de Du Gubo, a primeira coisa que Tang San fez não foi cultivar, nem refletir, mas sim dormir. 2 dias e 2 noites sem descanso haviam sobrecarregado sua mente há muito tempo. Sem descanso suficiente. Como ele poderia começar a testar suas ideias? Portanto, ele não hesitou em escolher descansar e, além disso, rapidamente entrou na Terra dos Sonhos. O deslumbrante escritório do Bispo de Platina. Uma ampla sala cuja área ultrapassava 200 metros quadrados. Organizados com todo tipo de objetos preciosos. Salas se sentou atrás de uma massiva e um pouco exagerada bela escrivaninha. Diante dele havia um arquivo. Um arquivo transferido da cidade no Odin. Era preciso ser dito que o Hall dos Espíritos era incrivelmente eficiente. Em apenas um mês eles já haviam encontrado esse tipo de arquivo que era como uma agulha num palheiro ao procurarem nos registros dos Hold. Espíritos de todas as cidades. Já era a 7ª vez que Salas lia esse documento.
mas em seu coração ele ainda não se atrevia a acreditar que o que ele estava vendo era real. De um mestre dos espíritos chamado Tang San. O perfil era bem detalhado. Desde a primeira vez que Tang San se registrou no Hall dos Espíritos, confirmando seu status como mestre dos espíritos. A cada vez que ele retirou o salário de mestre dos espíritos e evolução de cada título após obter um anel de espírito. Todos os detalhes estavam ali. Que tipo de anéis de espírito ele obteve? Qual nível de poder espiritual? Não foi isso que fez Salas lê-lo 7 vezes. A razão pela qual ele repetidamente releu o arquivo era na verdade apenas um número. Um número representando a idade. 14. Apenas 14 anos. Ainda vários meses longe dos 15. Ancestral espiritual acima do 40º nível. Ancestral espiritual aos 14. Ainda com um quarto anel de espírito de 10.000 anos. Batendo a mão na testa. Salas realmente não queria acreditar que isso era verdade. Se levantando, Salas andou até a estante de livros atrás da escrivaninha. Erguendo sua mão para puxar um livro grosso. Com uma explosão de sons mecânicos, a estante lentamente se moveu para o lado, expondo a parede. Na parede havia uma placa de metal quadrada, emitindo fracas flutuações de poder espiritual. Claramente essa placa de metal era uma ferramenta espiritual. Pressionando sua mão direita nela, imediatamente uma fraca camada de luz amarela foi emitida da placa de metal, cobrindo instantaneamente a palma de Salas. Com outra explosão de sons mecânicos, a placa quadrada afundou, expondo um espaço quadrado. O espaço não era grande. Apenas um X quadrado, com uma pilha de documentos dentro. Salas simplesmente revirou os arquivos e tirou um marcado com as palavras super secreto. Havia apenas 3 folhas de papel dentro do arquivo, com 3 perfis. Salas rapidamente os olhou e rapidamente achou o que ele estava procurando. 15. 16. 16. O mais novo desses 3 ainda tinha 15 quando alcançou o 40º nível de poder espiritual. Abruptamente fechando o arquivo, Salas rapidamente fechou o espaço oculto com um som de pen. Voltando para sua escrivaninha com passos largos, ele mais uma vez pegou o arquivo de Tang San, olhando para aquele número pela 8ª vez. Ainda 1 ano mais cedo do que a geração dourada. Grama azul prateada. Espírito lixo? Realmente interessante. Por sorte ele só tinha grama azul prateada. Mas o ritmo de crescimento do poder espiritual dele era um pouco rápido demais. Grama azul prateada com máximo poder espiritual inato. Parece que deve ser uma variação. Salas claramente não havia sido influenciado pela atitude inflexível do imperador Shuai de mais cedo. Pegando uma caneta, ele rapidamente escreveu uma carta. No envelope estava escrito super secreto. Para o Pontífice Supremo. No cair da noite, uma silhueta magra silenciosamente entrou na floresta atrás da Academia Shiurek, rapidamente se movendo ao longo de um caminho familiar, carregando uma caixa de madeira. Seu passo era rápido. Cada vez que suas pernas atingissem o chão, ela seria impulsionada por pelo menos 5 metros. Em apenas um instante, ela já havia chegado da cabana de madeira do bosque, pulando e silenciosamente atravessando a cerca. Em apenas 2 pulos ela já estava diante da porta da cabana, silenciosamente entrando na cabana. Antes de ela ter sequer tempo de se mover,
Um filamento de durável grama azul prateada já havia silenciosamente se enrolado em suas longas pernas. Uma voz fria ecoou de dentro da escuridão. Quem? Ge. Sou eu. Junto com a doce voz ecoando. A grama azul prateada silenciosamente recuou e Tang San acendeu um lampião de óleo dentro da cabana. Quem chegou foi Xiao Wu. Ela colocou a lancheira que ela carregava na mesa e olhou com um pouco de preocupação para Tang San. Mas não perguntou nada. Embora mais ninguém soubesse da condição de Tang San nesses 2 dias. Ela havia trazido comida para ele todos os dias e os cantos de seus olhos revelavam preocupação. Depois de perguntar várias vezes ao grande mestre, ele apenas lhe disse que Tang San iria ter que resolver seu problema sozinho. Até o grande mestre não esperava que Tang San ficaria em ainda mais perigo do que o esperado. Sob a luz do lampião, o rosto charmoso de Xiao Wu parecia ainda mais belo. Um par de grandes olhos negros. A longa trança de escorpião e ainda aquelas um pouco exageradamente longas pernas. Embora ela usasse apenas o simples uniforme da escola, o ar ao seu redor ainda estava empregando com um ar fresco e limpo. Ge. Coma alguma coisa primeiro. Xiao Wu abriu a lancheira, tirando os pratos um por um. 4 pratos e uma sopa. Assim como vários pães cozidos. Extremamente suntuosos e no momento ainda quentes. Essa também era uma das principais razões pelas quais Xiao Wu correu até ali. Ela não queria que a comida ficasse fria. Acariciando a cabeça de Xiao Wu, Tang San puxou uma cadeira e sem nenhum traço de educação. Comeu rapidamente. Ele havia ficado 2 dias sem degustar o que havia comido. E agora que seus problemas tinham sido resolvidos, seu apetite naturalmente voltou. Ele limpou os pratos diante dele como o vento espalhando as nuvens. Vendo Tang San comer com vontade, Xiao Wu primeiro ficou distraída por um instante. Então rapidamente ganhou uma expressão sorridente. Os dois estavam juntos há tantos anos. Como ela poderia não notar as mudanças nas atitudes de Tang San? Vendo que ele já havia passado da zona de perigo, as cordas tensas do coração de Xiao Wu relaxaram automaticamente. Ge. Eu vou te contar uma coisa boa. Meu poder espiritual já está no 39º nível. Tang San ergueu sua cabeça um pouco surpreso, enquanto mastigava a comida. Ele disse com satisfação. Tão rápido. Então talvez até as finais você também já terá atravessado o 40º nível. Mesmo que você não tenha. Apenas atravessar um nível de poder espiritual já irá aumentar um pouco a sua força. Xiao Wu sorriu e balançou sua cabeça, dizendo: o 40º nível pode ser impossível a tempo dessa competição. Essa é uma barreira para atravessar a final. Mas eu não devo estar muito longe. Eu vou tentar o máximo que eu puder. Então você também tem que se esforçar. Essa luta não foi culpa sua. Afinal, nossa cooperação com Tai Long e os outros não é tão boa. Assim que chegarmos nas finais, nossos 7 demônios da Shurek poderão ir juntos. O resultado definitivamente será diferente então. Todos nós vamos apoiá-lo. Todos já estão juntos há tanto tempo. Experienciamos tanto. Os campeões finais definitivamente seremos nós. Em pouco tempo, Tang San já havia limpado os pratos. Quando ele sorridente olhou para Xiao Wu silenciosamente recolhendo as tigelas e os pauzinhos. Por alguma razão ele inesperadamente não se sentiu com vontade de pensar em cultivar. Ge. Não, já não lutamos há algum tempo. Descanse um pouco primeiro. Então que tal depois nós treinarmos um pouco? Sem habilidades espirituais ou armas ocultas.
vendo a expressão de Xiao Wu que parecia sorrir sem sorrir realmente. Tang San disse: Você não está querendo me intimidar? Realmente bem dito. Mas, mesmo sem habilidades espirituais, agora você pode ainda não ser capaz de me derrotar. Antes, quando Tang San e Xiao Wu lutavam, ele frequentemente seria derrotado por ela. Sua habilidade suave infalível era realmente muito impiedosa. Se pegos, deixando de lado no mesmo nível, até oponentes em níveis acima do dela não teriam chance. Em termos de capacidade de luta física, entre os 7 demônios da Shurek, Xiao Wu com certeza não era inferior a Tang San. Até acima de Daimubai. Xiao Wu fez bico, dizendo: Sem chance. Minha habilidade suave melhorou de novo recentemente. Nós não lutamos fisicamente assim há mais de meio ano? Tang San assentiu, dizendo: Mais ou menos. Nesse meio ano todos estiveram constantemente treinando táticas. As vantagens da habilidade suave de Xiao Wu eram claras e as desvantagens eram igualmente óbvias. Isso era a necessidade de se aproximar e quando enfrentando alguns mestres dos espíritos formidáveis. Uma vez que as habilidades espirituais eram ativadas, se aproximar seria extremamente difícil. Mesmo quando usando o teleporte. Como contra o anel de chamas desafiador de Wu que podia empurrar para longe os oponentes a qualquer hora. A habilidade suave de Xiao Wu iria naturalmente ser incapaz de exibir efeitos. Tang San e Xiao Wu já tinham uma vez estudado cuidadosamente esse assunto. Mas até agora eles não haviam encontrado uma solução perfeita. Embora eles pudessem resolver isso cooperando, a capacidade de combate de Xiao Wu sozinha ainda não conseguia melhorar eficientemente. Venha! Vamos testar isso agora. Deixe-me ver que nível sua habilidade de combate corpo a corpo já alcançou. Tang San disse sorrindo para Xiao Wu. Ele não era uma pessoa comum embora ele tivesse acabado de comer. Isso ainda não influenciaria nem um pouco seus movimentos. Os dois foram para fora, encarando um ao outro sob a luz da luz que parecia sorrir. GE. Então eu vou começar. Venha. Tang San sorrindo chamou Xiao Wu com um movimento dos dedos. A força de todos havia melhorado e o seguidor do caminho dos fantasmas de Tang San havia gradualmente chegado num nível de perfeição junto com o progresso da sua habilidade céu misterioso. Embora a habilidade de combate corpo a corpo de Xiao Wu fosse muito forte, contanto que ele não a deixasse se aproximar o suficiente para usar força. De que adiantava tanto poder? Portanto, Tang San basicamente não acreditava que ele poderia perder. Xiao Wu se moveu. Ela realmente era muito rápida. Antes de ele até mesmo ver suas pernas se dobrarem, ela já tinha aparecido diante de Tang San num flash. A longa trança de escorpião atrás dela chicoteou, cobrindo uma grande área e ela simultaneamente esticou suas mãos, abraçando na direção do pescoço de Tang San. Tang San rapidamente deu 3 passos, seu corpo piscando sucessivamente como se fosse ilusório, seu tronco simultaneamente dobrando para trás, saindo do alcance do ataque de Xiao Wu de forma extremamente engenhosa. Ele não atacou, mas rapidamente recuou usando o seguidor do caminho dos fantasmas. Xiao Wu naturalmente não deixaria isso assim. Seu tronco de repente inclinou-se, seu passo rapidamente acelerando e com um leve balanço de seu tronco. Tang San apenas sentiu alguma coisa florescer diante de seus olhos. Nesse instante,
O corpo de Xiao pareceu se tornar ilusório. Como se 3 dela aparecessem simultaneamente. Se ele não estivesse excessivamente familiarizado com as habilidades espirituais de Xiao Wu, Tang San teria acreditado que ela havia usado suas habilidades espirituais. Mas a razão lhe disse que isso não era nenhum tipo de habilidades espiritual. A razão pela qual 3 silhuetas repentinamente apareceram era sua velocidade. Ao mesmo tempo que as 3 silhuetas surgiram, a velocidade de Xiao Wu havia alcançado um nível assustador. Embora isso não pudesse se comparar ao teleporte, ela atravessou a distância entre ela e Tang San numa fração de segundo. 3 silhuetas. 2 vazias e uma real. Cercando Tang San todas de uma vez. A trança de escorpião chicoteou mais uma vez. Tão rápido! Tang San suspirou de admiração. Mas seus pés não pararam. Se o seguidor do caminho dos fantasmas pudesse ser quebrado tão facilmente, então ele não seria parte do conhecimento secreto da seita Tang. Como uma habilidade de suporte para as armas ocultas. A habilidade de agilidade sempre foi extremamente importante para a seita Tang. Vendo o corpo de Tang San também se tornar ilusório, como se fosse uma verdadeira sombra piscando várias vezes, ele estava obviamente escapando para a esquerda. Mas na realidade seu corpo já havia se movido para a direita. Xiao Wu, determinada a vencer, no fim apenas avançou no ar vazio. Parando. Xiao Wu olhou furiosa para Tang San. O que você está fazendo fugindo tão rapidamente? Eu não vou te comer. Tang San sorriu, dizendo: o que há de errado em fugir quando eu não posso vencer? Se você tiver a habilidade, me pegue. Xiao Wu bufou. Então eu vou usar minha verdadeira força. Enquanto falava, sua mão direita puxou sua trança de escorpião. Eu estou ansioso para isso. Tang San a provocou. Venha. A mão de Xiao Wu segurou sua trança, com seu tronco balançando uma vez. Ela avançou diretamente em Tang San. Quando Tang San estava prestes a usar o mesmo velho truque, mais uma vez usando o seguidor do caminho dos fantasmas para desviar, Xiao Wu repentinamente se moveu. A trança de escorpião voou, repentinamente se desfazendo. O originalmente longa trança de repente se tornou como uma nuvem negra que envolveu Tang San completamente. Embora Tang San fosse rápido, isso tudo foi muito repentino. Ele apenas viu sua visão ficar escura e ele subconscientemente recuou. A própria trança de escorpião podia ser considerada a ferramenta de Xiao Wu para estender a distância do seu ataque. Quando na forma de trança, ela tinha mais de 1,60 m de comprimento. Mas agora que ela repentinamente se desfez, o comprimento da trança abruptamente se estendeu para 2 metros e mudou, fazendo Tang San confundir a distância. Ainda mais importante, a trança originalmente era como um chicote e sua área de ataque era, afinal, limitada. Mas agora que o cabelo havia se dispersado, a área coberta por ela não apenas se transformou de uma corrente para uma superfície, mas ao mesmo tempo também cobriu instantaneamente o campo de visão de Tang San. Xiao Wu era ainda mais rápida do que Tang San imaginava. Se Tang San pudesse ver a expressão nos olhos de Xiao Wu agora, ele definitivamente veria um brilho ardiloso neles. Naquele ataque de antes, ela basicamente não havia usado sua velocidade total. Mas agora, se Zhu Zuqin estivesse ali, ela definitivamente descobriria que a velocidade de Xiao Wu inesperadamente não era inferior à dela. No máximo Xiao Wu era apenas um pouco menos ágil. A trança repentinamente se separou em 5 partes,
separadamente amarrando o pescoço, braços e pernas de Tang San. O seguidor do caminho do fantasma de Tang San só lhe permitiu desviar das duas partes de baixo. Seus braços e pescoço foram simultaneamente presos. Tang San secretamente amaldiçoou os dois braços imediatamente se virando para trás para agarrar e remover a trança de Xiao Wu. Simultaneamente ele também pulou, apenas conseguindo escapar das longas pernas de Xiao Wu se dobrando. Tang San de repente teve uma sensação estranha. Aquele cabelo tinha um leve perfume delicado, flexível aonde ele pegava, escorregando de suas mãos e basicamente não podia ser pego com firmemente. Além disso, o cabelo tinha uma tenacidade indistinta, ágil como se estivesse vivo. De repente o cabelo preso ao redor do pescoço e braços de Tang San soltou, escapando por entre seus dedos. Não importava quanta força Tang San usasse, ele ainda era incapaz de segurar aquele macio cabelo negro. A adorável risada de Xiao Wu também ecoou dessa vez. GE. Dessa vez eu quero ver como você ainda vai fugir. Agora Tang San também percebeu que ele estava numa posição ruim. Para evitar as longas pernas de Xiao Wu, ele já havia pulado no ar, planejando contar com o cabelo que ele agarrou para mudar de direção. Mas o cabelo repentinamente escorregando pelos seus dedos o deixou sem nada para puxar e ele voou direto no ar. Não importava o quão miraculoso era o seguidor do caminho dos fantasmas. Ele ainda precisava de algum lugar para exercer força. Onde Tang San poderia exercer qualquer força agora? O movimento de Xiao Wu com as pernas foi uma finta e ao mesmo tempo em que ela recuava seu cabelo, ela já havia baixado levemente e no instante seguinte se atirou, seguindo Tang San no ar. Delicadas pequenas mãos mais uma vez envolveram o pescoço de Tang San. Impotentemente, Tang San só pôde pôr força em seus braços para bloquear. Mas era tão fácil de resistir às mãos de Xiao Wu? Mãos com braços tão macios como se não tivessem ossos se esticaram ao longo dos braços de Tang San, enrolando-se em seu pescoço sem problemas. Seu corpo inteiro já estava colado no dele. Tang San apenas sentiu alguma coisa apertar ao redor de sua cintura enquanto as poderosas pernas compridas de Xiao Wu se envolviam em torno dele. Quer os braços ou as pernas? Xiao Wu lhe dava a sensação de extrema flexibilidade e resistência, até um pouco mais durável do que sua grama azul prateada. O mais assustador era que a resistência de Xiao Wu era tão escorregadia quanto seu longo cabelo. A força que Tang San usou se dissipou imediatamente com um leve balançar do corpo de Xiao Wu. Se isso fosse descrito usando a habilidade marcial de Tang San em sua vida passada, então a habilidade que Xiao Wu usou agora era o mais poderoso 4 Lian empurrando Miu Jin. Não importava como você usasse a força, você seria incapaz de se libertar dela. Até os braços de Tang San estavam completamente travados pelos braços de Xiao Wu ao redor do seu pescoço e ele não podia atacar mesmo se ele quisesse. Se ele estivesse enfrentando um inimigo agora, tudo que Tang San poderia ter feito era dar uma cabeçada. Mas como ele poderia querer fazer isso em Xiao Wu? O que poderia ser feito se Xiao Wu de alguma forma se machucasse? Ainda mais, se Xiao Wu realmente fosse um inimigo, então o arco de cintura já teria sido ativado no instante em que ela agarrou seu pescoço, sem lhe dar nenhuma forma de resistir. Mas Xiao Wu não usou o arco de cintura. O longo cabelo flutuando atrás dela, braços firmemente presos ao redor do pescoço de Tang San. Os dois caíram do céu, cara a cara, até eles estarem firmemente no chão. Tang San ainda não conseguia acreditar que isso era real.
olhando para Xiao Wu quase ao seu alcance, exalando a fragrância. Ele não pôde evitar ficar sem palavras. Tang San estava certo de que ele com certeza não havia sido descuidado. Ele sabia da habilidade de combate corpo a corpo de Xiao Wu e ele usou o seguidor do caminho dos fantasmas desde o início. Mas no final isso ainda acabou desse jeito. A chave foi o longo cabelo de Xiao Wu e as mudanças em seu corpo. A habilidade de combate corpo a corpo de Xiao Wu havia claramente se tornado mais poderosa. Mas isso não parecia ser algo causado por seus anéis de espíritos. Tang San estava bem curioso quanto ao que ela realmente fez. Eu ganhei. Xiao Wu olhou para Tang San rindo. Suas pernas se enrolaram na cintura dele e não o soltou. Os dois tão perto um do outro que podiam cheirar a respiração do outro. Agora olhando para Xiao Wu tão de perto. O olhar de Tang San congelou um pouco. Uma bola de chamas se acendeu no fundo de seu coração e sua respiração claramente ficou mais irregular. Xiao Wu rapidamente percebeu as mudanças em Tang San e o sorriso no rosto dela gradualmente desapareceu. O encarando igualmente fixamente. Lentamente movendo os braços enrolados nos dela. Soltando os braços de Tang San. Mas com as duas mãos ainda abraçando seu pescoço. A pequena bunda dela agora grudada no abdômen de Tang San. Sua respiração também começou a ficar igualmente irregular e ela pôde até mesmo ouvir seu próprio coração acelerando. As mãos de Tang San subconscientemente abraçaram a fina cintura de Xiao Wu, a puxando para mais perto. Os braços de Xiao Wu também usaram força ao mesmo tempo. Um traço de confusão se espalhou em seus corações simultaneamente. Xia! O grito de um pássaro noturno repentinamente estilhaçou a tranquilidade, clareando a mente de Tang San e ele rapidamente conteve seu estado mental. Ela é minha irmã mais nova. O que eu estou fazendo? Subconscientemente soltando as mãos que puxavam Xiao Wu para mais perto. Tang San um pouco em pânico segurou os ombros de Xiao Wu, virando sua cabeça. Xiao Wu! Como você fez isso? Sua capacidade de combate corpo a corpo parece ter ficado muito mais forte. Tudo que Tang San podia fazer nesse momento era mudar o assunto. Apenas assim ele poderia aliviar um pouco a vergonha que ele sentia. Sentindo Tang San esfriar, Xiao Wu também se acalmou gradualmente. Mas ela ainda não estava disposta a se separar do contato com Tang San nesse ponto. Embora suas pernas escorregaram da cintura de Tang San, ela continuava abraçada ao pescoço de Tang San, seu corpo recostado no dele. Sua cabeça descansando sobre o ombro de Tang San. Sua cara naturalmente exibindo uma leve expressão sorridente. Tang San queria empurrar Xiao Wu para longe, mas também não conseguia aguentar isso. Xiao Wu falou. Ge. Você sabe o porquê da minha habilidade de combate corpo a corpo ter melhorado tanto? Tang San balançou sua cabeça sem expressão. Embora ele fosse inteligente, agora ele tinha perdido um pouco a sua habilidade de pensar. Xiao Wu disse. Eu conheço as falhas das minhas próprias habilidades. Mas não muito tempo atrás eu também entendi o suave da habilidade suave. Habilidades espirituais podem não necessariamente vir de anéis de espíritos. Poderes verdadeiros também têm muitas capacidades que não são inferiores a habilidades espirituais. Assim como o ataque mental do seu olho do demônio púrpuro. Certo? Todos nós temos muito potencial em nós mesmos e desenvolver a si mesmo é um tipo de habilidades espiritual. Se tem um entendimento muito mais profundo de uma habilidade espiritual criada por você mesmo do que por uma criada por um anel de espírito e elas também serão muito mais práticas. Ouvindo a Xiao Wu, Tang San não pôde evitar se distrair por um instante. Ele se esqueceu de empurrar Xiao Wu.
imediatamente afundando nos seus pensamentos. Podia-se dizer que as palavras de Xiao Wu haviam aberto outra porta para ele. Se dizendo que a orientação de Du Gubo de antes tinha criado o pensamento de um protótipo das suas habilidades futuras. Então as palavras de Xiao Wu apagaram a incerteza diante de seus olhos, fazendo tudo se tornar claro. Xiao Wu inclinou-se sobre o ombro de Tang San. Também, quando nós usamos habilidades espirituais, nós também podemos ser mais meticulosos, coordenando nossas próprias habilidades espirituais e com as dos nossos companheiros. Mesmo se não for uma habilidade de fusão espiritual. Tang San disse surpreso, quando a sua visão se tornou tão penetrante. Isso também era o que eu queria dizer a todo mundo. A coordenação das nossas habilidades espirituais ainda pode melhorar. Especialmente a coordenação das nossas próprias habilidades espirituais. Como as suas 3 habilidades espirituais de agora. Eu acho que a melhor forma de coordená-las é usando a confusão demoníaca. O teleporte e então o arco de cintura. Usando a confusão demoníaca para travar o oponente. O teleporte para instantaneamente se aproximar e então ir rompendo a força do arco de cintura. Dessa forma você sem dúvidas exibirá sua maior força de combate. Contanto que o oponente seja um pouco descuidado. Eles não terão nenhum poder para continuar resistindo. Soltando as mãos que envolviam Tang San, Xiao Wu tomou a iniciativa de se separar do amplo peito dele, sorrindo para Tang San sob a luz da lua. Já que você já entendeu isso, então eu estou tranquila. GE. Eu acredito que você definitivamente se tornará o mais capaz mestre dos espíritos. Eu não o incomodarei mais. Estou indo. Terminando de falar, ela andou até a cabana de madeira, pegando a lancheira e se preparando para partir. Espere um pouco. Tang San parou Xiao Wu, chegando atrás dela com poucos passos, cuidadosamente puxando para cima o longo cabelo já arrastando no chão. Eu vou te ajudar a pentear seu cabelo. Você pode ir depois. Um rubor floresceu nas bochechas de Xiao Wu, esticando sua mão para trás e entregando um pente. Ela suavemente abaixou sua cabeça. O cabelo de 2 metros de comprimento era tão maleável que originalmente nem se precisava de muito esforço para penteá-lo. Mas Tang San gastou 1 hora inteira. Comparado à última vez, a trança que ele fez dessa vez era muito melhor. Naquela pacífica e quente fragrância, seu coração repentinamente se tornou incomparavelmente sutil. Assim que Xiao Wu se foi, Tang San não voltou para a cabana, mas sim andou pelo bosque, lentamente perambulando pela floresta com a cabana no meio, andando sem pausas. Se alguém observasse cuidadosamente, descobriria que seu passo era incomumente medido. A distância de cada passo era praticamente exatamente a mesma. Ainda mais peculiarmente, Tang San manteve seus olhos fechados, andando sem usar seus olhos para ver. Ele ainda não bateu em nenhuma árvore, usando o melhor caminho para avançar sem pressa. Leve luz branca começou a aparecer gradualmente sobre seu corpo, nos lugares em que ele passou. A exuberante grama azul prateada no chão iria subsequentemente balançar ritmicamente. Tang San andou desse jeito durante a noite inteira. Após aquela noite, quando ele voltou para meditar na cabana, a grama azul prateada da floresta parecia ter se tornado muito mais viçosa do que antes. O tempo de 1 mês não era particularmente grande. Mas esse mês não podia ser considerado relaxante para os 7 demônios da Shurek.
Tang San só gastou 10 dias em isolamento na cabana. Voltando aos seus companheiros após 10 dias para receber o treinamento infernal do Grande Mestre junto com eles. O treinamento que o Grande Mestre lhes deu não foi o mesmo de antes. De acordo com o que o Grande Mestre lhes disse, o treinamento dessa vez era chamado de plano de estimulação do potencial. Como o potencial era estimulado? O Grande Mestre explicou que isso era bem simples. Quanto maior a pressão e maior a propulsão, mais fácil seria estimular seu potencial. Portanto, esse plano de estimulação do potencial consistia em batalhas constantes. Os 7 demônios da Shurek não enfrentaram vários oponentes. Apenas um. A ponta massacradora. Liu Erlon. O poder espiritual de Liu Erlon não era o maior da academia. Comparadas ovos de Aflender, o dela ainda era um pouco menor. Mas em termos de habilidade de combate, nem os alvos de Oflender se atreveriam a enfrentá-la. Seus métodos de ataque consistiam completamente naquele tipo de opressão berserk, tão direta quanto um vulcão em erupção. Ela basicamente não dava aos seus oponentes nenhuma chance de respirar. Antes de Tang San sair da cabana, Daemon Bai e os outros iriam todos os dias aprender as complexidades do masoquismo sob a torrente de ataques de Liu Erlon. Mas após o retorno de Tang San, a situação mudou. Embora eles ainda levassem uma surra, não era mais uma tão fria. 7 como 1. Tang San gritou, rapidamente recuando. Agora ele já estava completamente incapaz de respirar. Uma enorme chama na forma de um dragão gigante escondendo o céu e cobrindo a terra avançou. Embora ele fosse imune ao fogo, a enorme força de impacto contida dentro daquela chama não era algo que ele tinha capacidade de aguentar.